Olá, gostaria de agradecer quem chegou até o último vídeo da série de vídeos sobre a divisão social do trabalho. Se tu caiu primeiro aqui nesse vídeo, vou deixar o card aqui para assistir o primeiro vídeo e seguir a sequência até o vídeo final. Mas se não, se você quer somente ver como que a divisão social do trabalho ela aparece nesses diferentes autores aqui que eu vou trazer, beleza também. Vou pedir para deixar um like, se inscrever no canal e vamos que vamos. Beleza, a divisão social do trabalho nas teorias, então, de Marx, Durkheim e Weber. O nosso triozinho que na sociologia, na faculdade, a gente chama carinhosamente de os três porquinhos, que são os três criadores da sociologia, né? Primeiro eu vou falar do Marx. Bom, o Marx, Karl Marx, né, ele foi um intenso crítico do capitalismo, como vocês sabem. Tem um vídeo no meu canal sobre o Karl Marx, se vocês quiserem saber mais, vou deixar o card também. Bom, o Marx, para ele, tá, a divisão social do trabalho, ela vai ser o que vai garantir que aconteça a mais-valia, que é um conceito do Marx muito importante. Que significa isso? Que quando uma pessoa trabalha, o Marx ele via a sociedade de uma forma bem binária, né? De um lado existiam os burgueses, donos das indústrias, e do outro lado os proletários, os trabalhadores que trabalham para os donos da indústria. Isso tem a ver com a época que ele escreveu, né? Ali na época da Revolução Industrial. Então, para ele, assim, ó, a mais-valia é quando o dono da indústria, ele contrata uma pessoa para trabalhar e aí ele paga a pessoa para ela trabalhar, digamos, por 10 horas por dia. Só que o trabalho que essa pessoa faz, se ela fizesse em 5 horas, digamos assim, seria suficiente para pagar o salário dela, para pagar para dar um lucro pro dono da empresa, para esse burguês. Só que a pessoa não trabalha 5 horas, ela trabalha 10 horas. Essas 5 horas a mais aí que o patrão faz ela trabalhar, que o burguês faz ela trabalhar, é que é a mais-valia. É essas 5 horas que tornam o capitalista, que tornam o burguês rico. Então, o que enriquece o burguês é o trabalho do trabalhador, na visão do Marx. O trabalho é que gera riqueza, e não o produto, porque o produto não é criado, nenhum produto é criado sem trabalho. Então, assim, ó, se ninguém trabalhar, ninguém transformar madeira, ninguém transformar o petróleo em plástico, se ninguém transformar os recursos naturais, não vai ter produto, não vai ter riqueza. Então, o mais importante não é o produto, é o trabalho. Então, com a divisão social do trabalho, tu tem a mais-valia acontecendo, porque se uma pessoa, ela produz, né, na hora de produzir um calçado, se uma pessoa produz a sola, outra pessoa produz o couro, outra pessoa, né, dentro da fábrica lá vai montar e vai criar, cada um fazendo somente uma tarefa desse processo, faz com que o número de horas, quanto mais horas a pessoa trabalhe, mais essa indústria produza. E quanto mais ela produz, mais o dono da fábrica ganha. E mais horas ele faz a pessoa trabalhar e mais lucro ele tem. Por isso que os donos das indústrias eles são muito ricos, né? Indústrias que vendem, produzem muito e vendem bastante. Outra coisa que o Marx fala, né, que ele é um super crítico da divisão social do trabalho, é que ela gera desigualdade social. Porque se algumas pessoas têm tarefas que ganham menos, trabalham muito, ganham muito pouco, isso vai fazer com que algumas pessoas sejam pobres e outras pessoas, como o dono das indústrias, eles vão ser muito ricos. Então vai ter uma desigualdade social que não acaba, porque esse dono da indústria ele vai sempre, né, fazer a pessoa trabalhar mais, ela não vai conseguir ter tempo para estudar e é um sistema que se retroalimenta. Então o Marx é o cara da crítica. Outra coisa que ele fala é que a divisão social do trabalho, ela torna o trabalhador alienado do processo de produção. O que ele está querendo dizer com isso? Que antes do capitalismo, as pessoas que iam, por exemplo, produzir um calçado, era uma pessoa que produzia o calçado inteiro. Né? Então era normalmente um artesão que produzia um calçado, ele mesmo produzia o couro, ele mesmo fazia a costura, ele mesmo fazia todo o processo. Só que, claro, demorava muito mais para fazer um calçado. Quando você dividiu as tarefas numa indústria, cada um fez um pedaço, você conseguiu produzir muito mais calçados. Só que o que o Marx diz a respeito disso? Quando uma pessoa, né, no sistema capitalista, ela passa a produzir só uma parte de um produto, ela passa muitas vezes a não saber mais o que ela está produzindo. Porque eu dei o exemplo simples de um sapato, mas vamos pensar uma máquina, né? Uma máquina gigante. Muitas vezes um trabalhador de uma indústria ele produz uma pecinha dentro dessa máquina que ele nem sabe para que é esta máquina. Então isso é que é a alienação. A pessoa se torna alienada, ela nem sabe mais o que ela está produzindo. Porque é tão especializada, ela vai lá e produz uma partezinha, uma pecinha, que faz com que a pessoa já não tenha mais uma relação com o produto como ela tinha antes no tempo dos artesãos, em que ela produzia toda a peça, em que ela vendia, em que aquilo era personalizado. Vocês entendem? Então o Marx vai usar esse termo, essa questão da alienação, para se referir à divisão social do trabalho.
Beleza, e o Durkheim? Gente, o Durkheim ele é um defensor da divisão social do trabalho. Ao contrário do Marx, ele vai dizer que a divisão social do trabalho ela gera solidariedade entre as pessoas. A palavra solidariedade não é no sentido de senso comum que a gente conhece, que é tipo, fazer uma doação, não é isso. Solidariedade no sentido que uma pessoa coopera com a outra. Então, se tem uma pessoa que que planta a soja, outra pessoa que produz o pão, né, outra pessoa que vende o pão, essas diferentes pessoas, quanto mais tarefas tem, mais divisão social do trabalho, mais complexa a sociedade, mais solidariedade, mais umas vão depender das outras, e mais a sociedade vai ficar coesa, vai ficar unida, né? E o Durkheim vê isso como uma coisa muito linda acontecendo. A sociedade vai funcionar melhor, quanto mais a divisão de tarefa, quanto mais um depende do outro, mais mais a sociedade vai estar unida, vai estar progredindo junto, e é tudo maravilhoso, tá? Essa é a visão do Durkheim. Já a visão do Weber não é nem a de defender, nem a de criticar, mas sim de dar uma explicação, né, de como que surgiu essa divisão social do trabalho, né, porque a teoria que o do Weber usa, ela é uma teoria compreensiva, ela é um método de estudo, o método com que ele produziu os estudos dele é um método compreensivo, ou seja, ele queria compreender as coisas, não criticar e nem defender, né. Então o Weber, o que ele vai dizer? Que a divisão social do trabalho, ela é diferente dependendo, por exemplo, que nem ele estudou, que foi a religião. O Weber escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele analisou assim, lugares, países em que tinha a maioria de protestantes, né, pessoas protestantes não católicas e pessoas católicas. O que é protestante? O luterano, o calvinista, o anglicano, né, que são as religiões clássicas lá, protestantes lá da Europa, as primeiras cristãs não católicas que a gente teve na história, que é luterana, calvinista e anglicana. Então ele estudou essas, ele era alemão, né, então ele estudou principalmente ali os protestantes do território dele. E essas pessoas dessa religião protestante, diferente dos católicos, ele percebeu, analisando essas pessoas, que elas tinham o que ele chamava de o espírito do capitalismo, a coisa de acordar cedo, de poupar, de trabalhar muito, de estudar, de se especializar. E isso que a gente vê acontecendo hoje no capitalismo, que é essa grande especialização, cada vez mais o papel do conhecimento e da ciência, ele tendo importância, isso começou com os protestantes na Europa, tá? Então ele dá uma explicação que de fato faz muito sentido, gente. Se a gente parar pra pensar hoje, os países mais desenvolvidos, tá? O mais rico do mundo, hoje o topo do ranking é Estados Unidos. Estados Unidos é católico? Não. Estados Unidos foi construído por colonos protestantes da Europa, né? Então tem lá essa cultura, né, dessa pessoa que trabalha, que precisa poupar, que não pode gastar dinheiro, né, que era essa cultura que o Weber analisou e pôde trazer até hoje. Essa obra é uma referência ao Weber, ainda é muito utilizado nas ciências, porque o que ele falou faz muito sentido. Não que o que o Marx falou e o Durkheim também não faça sentido, né, porque de fato sim, a gente pode pensar uma crítica ao sistema capitalista usando as teorias do Marx. E sim, a gente pode pensar que há um lado sim positivo na divisão social do trabalho, que sim gera dependência entre as pessoas, e se hoje daqui a pouco a gente não tem guerras acontecendo, uma guerra mundial, é porque um país depende do outro, né? Um país depende para vender e para comprar do outro e aí vai fazer guerra, né? Então a divisão social do trabalho também ajuda a manter a paz, né? E de fato cada um dos três tem as suas razões e tem as suas fragilidades. E é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouco mais da divisão social do trabalho. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal e um beijo. Até o próximo vídeo.